Reforço do Flamengo tem chegada prevista para a próxima segunda-feira. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do problema que citou. Queremos trazer os reforços certos, que sirvam o treinador quer e elevem o nível da equipe. Vamos com calma e estar atentos. Na altura certa, vamos trazer os reforços necessários para a equipe. Bom. Minuto enquanto pôde. Eles negaram tudo, negavam que não tem nada, que é especulação e tudo mais. Mas tem um motivo. A Raíza Simplício trouxe isso. O motivo que eles estavam no pouco provável era a questão financeira. Era para o Flamengo não pagar mais caro do que deveria, né? Porque com a pressão da torcida que quer 20 até o dia 2 de setembro, mais 13 dias de janela, esse mês é 31. E aí o que acontece, gente? Eu perguntei pro Jardim, falei, Jardim, vem cá, como é que tá essa situação? O Flamengo vai liberar jogador? O Flamengo não vai liberar jogador? O Flamengo vai contratar novos reforços? E ele disse assim, olha, é sempre bom você ter um elenco completo, mas ele chegou a citar o fato do Flamengo hoje ter 6 volantes, meio que dizendo o seguinte, 6 volantes é muito, sempre vai ficar alguém de fora. E quem fica de fora normalmente fica insatisfeito. Quem fica de fora normalmente fica chateado. Quem fica de fora normalmente não gosta de ficar de fora. Então, pelo que o Jardim falou na coletiva, ficou muito claro que o Flamengo agora, nesses últimos 13 dias de janela, vai negociar e vai acertar a saída de jogadores. Além da saída de jogadores, eu perguntei, e você? Pediu reforços, como é que tá? E aí ele falou da situação, por exemplo, do Arrascaeta, que é um jogador genial. Ele falou, o Arrascaeta é um jogador genial, porém o Arrascaeta não consegue jogar todos os jogos, então tem que ter uma opção. Tem a situação do Pedro, que já está aí há quase um ano sem um centroavante reserva, também precisa ter uma peça ali para poder substituir o Pedro. Ou seja, o Flamengo tem um elenco muito bom, um time muito qualificado, mas muito qualificado mesmo. Porém, precisa de algumas peças, precisa de alguns jogadores ali específicos. Não precisa para o mercado gastar um caminhão de dinheiro, mas é um centroavante reserva, é um reserva para o Pedro e começar a prestar atenção no gol e também na lateral esquerda. O Flamengo precisa disso. Não sei se ainda para essa temporada a questão do gol da lateral esquerda, mas precisa estar atento a isso. Não pode dar mole. Bom, falar sobre Luiz Henrique, porque agora que o Flamengo passou, já volta os rumores sobre o Flamengo fazer uma nova investida no Luiz Henrique. Eu não descarto a possibilidade, mas ainda não tenho uma informação concreta que essa vai ser a atitude que o Flamengo vai tomar. Eu estou atento, eu estou ligado, e é óbvio, na medida que as coisas forem acontecendo, eu venho informando vocês e deixando vocês aqui por dentro de tudo. Fato é que o Flamengo... Essas foram as informações trazidas pelo Flazoeiro sobre o mais novo reforço do Flamengo, os valores que o Mengão pagou para trazer o jogador, tempo de contrato. É um jogador que vai elevar o nível do atual elenco. Na minha opinião, vai brigar pela titularidade no time. É um jogador que pode atuar em mais de uma posição. Isso em uma temporada que o Flamengo tem muitas competições para disputar. É muito bom. O jornalista Vene Casagrande também trouxe mais informações sobre o mais novo reforço do Flamengo. Vamos assistir o vídeo. Não atrapalha, não atrapalha, não atrapalha mesmo. Então, assim, tanto é que ele tem várias propostas, vários clubes do futebol brasileiro já o procuraram, já falei isso aqui, Santos, Corinthians, Internacional, Grêmio. Então, ele dá prioridade nesse momento, pessoas que acompanham a carreira dele me relataram isso, dá prioridade nesse momento a uma transferência para o exterior. Então, a tendência é que ele volte para o mercado europeu, onde ele estava antes de chegar ao Flamengo, inclusive com a camisa do Benfica. Então, o Everton Cebolinha vai deixar o Flamengo. Resta saber se vai ser antes de dezembro ou só depois de dezembro, porque ele vai assinar um pré-contrato em breve com algum clube da Europa e, consequentemente, negociará com o Flamengo uma liberação imediata. Falo para vocês, se ele assinar um pré-contrato com um clube brasileiro, o que é muito difícil de acontecer, o Flamengo não vai liberar. Se ele assinar um pré-contrato com um clube da Europa, o Flamengo libera. O Flamengo vai fazer um acordo para liberar. Sabe por quê? O salário dele é um salário relativamente alto. A gente sabe disso. Ele não está sendo mais utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Perdeu espaço. Hoje é o último da fila, sem sombra de dúvidas. Então,
Agora é acompanhar informações importantes sobre o Everton Cebolinha. Então, a ver para onde ele vai. Krasnodar, da Rússia, MLS, Colorado, ou Fiorentina, futebol italiano. Rapaz, óbvio que tem a questão salarial, tem a questão de projeto de carreira, o que ele deseja, a família dele, ele também tem uma família. De repente a família não quer ir para a Europa, não quer ir para a Rússia, ou prefere ir para a Itália, ou prefere ir para os Estados Unidos. Enfim, é muita coisa envolvida para ele tomar essa decisão. Então, a gente vai acompanhando e vai trazendo todas essas informações. Gente, vamos lá. O Flamengo volta a treinar, sim, nessa quinta-feira, depois do baita jogo em cima do Cruzeiro. Eu sei que muita gente está falando, mas poderia ter feito mais gols. Concordo. Mas, gente, é hora de desfrutar do momento, de comemorar, de... Cara, eu acho que o preço médio não estava assim tão alto, tá? Ticket médio de 118, considerado barato. Eu não acho não, cara. Eu acho que R$118, o momento que a gente está vivendo no Brasil, é muito dinheiro, né? Imagina uma família que vai 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos. A gente está falando de salário mínimo 1.400 e pouco, 1.500 e pouco, né? Sei lá. Você está falando de 1/4, 1/3 do salário. Pô, tá maluco. Tá maluco. É muito dinheiro, né? Dinheiro da mesa para comida e tal. Bem, mas eu achei a renda fantástica, achei o público fantástico, o recorde. O Flamengo realmente é o trem pagador do futebol brasileiro. A gente teve mais um episódio entre atleta Marcão e Flamengo, gente. Pois é, mais um episódio. Ele hoje, Cruzeiro eliminado. E Dialino, né, brincando aí com o Samuel Lino, Dialino, e ele, de novo, voltou a falar do Flamengo. De novo, não tem jeito. Ele vai ficar falando, ele quer essa mídia e tal, né? Em entrevista aí pro Fala Fonte, né, da ESPN, ele chamou o processo de armação do Flamengo. Olha, cara, a justiça tem que ver isso, né? O cara tá chamando de armação um processo. Isso foi uma armação desses caras que estão no Flamengo. Tá falando do BAP e companhia. Não tem nada a ver. Eu não peguei 42 milhões nenhum. Estão colocando que eu peguei adiantado esse valor. É uma mentira desses caras. Não posso falar muito desse processo, mas não vou me calar. A verdade me defende. Não foi muito bem assim que a gente teve, inclusive, a justiça não acatando, né, o teu recurso e tudo mais. Questão de que o Gerson não teria assinado. Ele falou o seguinte: nós não estávamos brigando por isso, mas ele foi covarde, porque ele tinha a oferta de 25 milhões de euros e baixou a multa para 25 milhões de euros. Pelo amor de Deus, como que pode? Ele desce a multa para o valor e o que o clube europeu pagaria? O Flamengo não, né? A diretoria, ele deixando claro que não é o Flamengo, é a diretoria, não é a instituição, é o BAP, né? A diretoria colocou esses 25 milhões de euros à vista no bolso. E a negociação de jogador é pelo tempo de contrato. Se o jogador tinha 5 anos de contrato, ele ia receber. Essa direção foi tão covarde que me colocaram no tribunal do mal. E ele fala que a torcida do Flamengo é a menos culpada. Menos culpada. A torcida do Flamengo é a menos culpada. Ou seja, tem uma certa culpa, tá? Um monte de robozinhos de pessoas que querem fazer coisas comigo. Sou da rua. Sou muito querido por parte da torcida do Flamengo, mas, infelizmente, dentro do Flamengo as coisas são complicadas. Tem que ser do jeito que a diretoria quer. Ou seja, ele disse que os ataques que ele recebe são de robozinhos. São robozinhos que querem atacar ele e que os torcedores, a torcida é a menos culpada. Ou seja, ele está dizendo que você, torcedor do Flamengo, também tem culpa da saída do Gerson e de tudo que aconteceu. Então, Otinho, nós temos culpa. Nós temos culpa, somos todos culpados. Ele disse que é menos culpado, mas nós temos culpa. Tá o atleta Marcão. Turma, respira que é de graça, que a vida não tem replay. Dialino, atleta Marcão falou que temos pouca culpa, né? Menos culpa, mas temos culpa. Que beleza, hein? E as provocações rolaram, né? Pô, o Flamengo postou, o perfil oficial do Flamengo postou o Pulgar, cara. Uma cena ali, no mínimo... Essas foram as notícias do nosso Mengão de hoje, Nação Rubro-Negra. Se inscreva no canal e deixe o like no vídeo para ajudar o canal a crescer.